Aquele que vive e reina para sempre. Graças a Deus. Você pode se assentar, por favor. Que Deus abençoe a sua vida. Você que nos visita pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você é o nosso convidado, a nossa convidada especial. Vou pedir para o Zilton arrumar o meu retorno aqui. Não sei se para vocês o som está meio esquisito, mas está um pouquinho, né? Para mim está bastante estranho o som aqui, Zilton. Parece que eu estou dentro de uma tubulação. Essa é a impressão que vocês têm? Muito bem, gente. Enquanto o Zilton vai arrumando o som para nós aí, eu quero lembrar que nesta quarta-feira nós iremos dar início à grande campanha dos 12 dias da vitória, dia 1º de janeiro de 2014, onde nós teremos aqui 12 dias de busca, de clamor, de culto a Deus. E eu quero convocar todo o povo de Deus, quero convocar você, a sua família, a estar aqui. Você que não vai estar viajando, você que vai estar aqui pela cidade, que você esteja com o teu coração disposto, ok? Coração disposto para buscar a Deus e consagrar o seu ano ao Senhor. Durante esta campanha nós estaremos colocando diante de Deus os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos ideais que nós almejamos alcançar neste ano de 2014. Então que você possa estar aqui, e eu tenho certeza absoluta que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Nós temos muitos testemunhos de irmãos que durante o ano vão dizendo para a gente: olha, pastor, essa bênção que eu recebi foi porque eu coloquei este projeto diante de Deus na campanha. E durante o ano Deus foi fazendo a obra, Deus foi abençoando aquela vida, aquele irmão. Então eu quero incentivar você a estar participando dessa grande campanha. Tá bom, gente? Zilton, o som aqui não tá bom ainda não, hein? O som aqui não tá legal. Se precisar a gente abandona o microfone sem fio, é melhor? E eu prego esse aqui, né? E prego com o outro. Quem vai emprestar para mim o microfone aí? Enquanto isso, eu vou pedir para todos os casais que participaram do encontro de casais ficarem em pé, por favor. Todos aqueles que participaram do congresso de casais, fiquem em pé, por favor. Muito bem, gente, a gente vai presentear vocês que participaram do congresso. Queria que quem que vai distribuir? O Alex, o Maurício. A gente vai presentear vocês com essa revista aqui, chamada Viver em Revista, ó, onde tem várias fotos do congresso, coisa chique, gente, de primeiro, ó. Então os pastores aqui, vestidos de black tie, porque viver em Cristo é ser chique também, né, gente? Fala a verdade, né? Hein, Roberto? Luciano? Tá bom? Então o pessoal pode, fundo musical para esse momento chique da Viver em Cristo. Tá bom? Vamos lá, gente, rapidinho, ligeiro, vamos lá, rapidinho. Essa revista aqui, ó, é um presente para os casais que participaram do nosso congresso. À medida que você for recebendo, você pode ir sentando, tá bom? E você vai começar a procurar aí sua foto. Deixa eu falar uma coisa, ó. A gente não pode garantir que a sua foto vai estar nessa revista, tá bom? Por quê? Porque a gente fez de tudo para que a foto de todos os casais estivessem aqui. A gente fez de tudo, tá bom? Mas alguns casais, por exemplo, não participaram da festa do sábado à noite. Alguns não estiveram na sexta-feira à noite, na festa tropical. Então a gente não conseguiu colocar. A gente conseguiu colocar fotos que de 95, 98% dos casais estão aqui. Mas se a sua foto não estiver aqui, não fica bravo com a gente não, tá bom? Eu quero agradecer ao Maurício e à Dani, que idealizaram essa revista. E não somente eles idealizaram, mas eles que correram atrás dos anunciantes, do pessoal que fez a publicidade, dos diagramadores, de fotografia.
Então eu quero agradecer ao Maurício e a Dani, porque eles se empenharam, trabalharam bastante. Que Deus abençoe vocês. E eu também quero agradecer aos anunciantes que possibilitaram a publicação dessa revista, porque não saiu um centavo, nem do caixa da igreja e nem do caixa do encontro de casais. Então foram o pessoal os anunciantes que possibilitaram a publicação dessa revista. Então eu quero agradecer os casais, os anunciantes que acreditaram nesse projeto, tá bom? E o pessoal que não pegou a revista, no final do culto você pode pegar ali na saída da igreja. Quem quiser pegar a revista pode levar, ou para um casal que você sabe que não está aqui hoje, se você quiser guardar para ele, você pode levar, guardar. Vai ficar aqui na igreja, muitos exemplares ficarão aqui ainda, tá bom? Então no final vocês pegam aí. Agora eu vou pedir um favor para você, pastor. Estou procurando a minha foto, não achei ainda. Agora eu quero fazer um acordo com você. Você não vai folhear mais a revista, tá bom? Tá certo? Você não vai folhear mais. Nós vamos voltar aqui agora a nossa atenção para o culto, tá bom? Nós vamos ouvir agora uma canção que o Gemini e a Adriana vão tocar e cantar aqui para a gente, para o Senhor. E vou pedir para que você não abra mais a revista. Em seguida depois você procura, tá bom? E aí no final, ao final dessa canção, eu vou estar ministrando a palavra de Deus. No silêncio do meu ser, quando eu busco, eu ouço a tua voz e eu chego. Não posso descrever tudo que és pra mim, mais que um amigo tu és, mais do que eu possa expressar, tu és para mim, tua graça não me faltará. Teu amor me restaurará, me alegro em ti. Eu quero adorar-te, meu Rei, em tua presença.
glorificamos, nós exaltamos o Teu santo nome, Jesus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, meu Deus, por estarmos aqui neste momento, juntos, reunidos no nome santo de Jesus Cristo. E o Senhor prometeu que quando estamos reunidos em Teu nome, o Senhor estaria ali no nosso meio. O Senhor está aqui com a gente, não somente entre nós, mas em nós, porque o Senhor nos fez morada da Tua presença, do Teu Espírito Santo. Recebe, Senhor, o nosso culto, a nossa adoração. Recebe, Senhor, os nossos louvores, Pai. Que o Senhor venha falar conosco por meio da ministração da palavra do Senhor, porque precisamos ouvir de Ti. Fala conosco, Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém, e graças a Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 10. Vou pedir para que sejam apagadas as luzes aqui, Zilton, faz favor, para a gente poder operar aqui os slides. Muitos irmãos viajando, muitas famílias da igreja viajando. Último domingo do ano, dia 29 de dezembro de 2013. Alguns irmãos saem para viajar e outros vêm para cá, né? Estou vendo o Rogério e a Milene ali, Milena. Deus abençoe vocês, viu, queridos? Eles sempre são bem-vindos. E vocês sabem que a casa aqui é de vocês, né? Tá bom? Sei que o Rogério está se coçando ali para ir lá para a mesa de som, né? Mas calma aí, segura aí. O Rogério trabalhou muitos anos ali na mesa de som com o Zilton, né? E esses irmãos são uma bênção. Agora estão morando na praia, lá na Praia Grande. Sempre que podem estão aqui. Deuteronômio capítulo 10, versículos 12 e 13. Pediria que a partir desse momento você procurasse conversar com a pessoa, evitasse de conversar com a pessoa que está do seu lado. Você mantenha a criança que está com você junto de você, não deixe a sua criança correr pelos corredores da igreja. A gente sabe que não é fácil segurar os pequenos, né? Principalmente os mais novos. Você desliga o seu telefone celular. Diz assim a palavra de Deus, em Deuteronômio capítulo 10, versículos 12 e 13. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Até aí, meus irmãos. Peço que você permaneça com sua Bíblia aberta nesse texto de Deuteronômio capítulo 10. O livro de Deuteronômio é um livro muito interessante. Este livro que nós temos abertos aí em nossas mãos, ele retrata um momento de preparação. Um momento de preparação. Por que que era um momento de preparação para o povo de Israel? Porque o povo de Israel, que estava recebendo esta palavra que nós acabamos de ler, eles estavam se preparando para entrar na terra prometida, na terra de Canaã, na terra que Deus havia prometido para Abraão, para Isaque e para Jacó. Fazia 40 anos que o povo que estava recebendo aquela palavra, fazia 40 anos que aquele povo havia sido liberto da escravidão do Egito, que eles haviam caminhado pelo deserto, a caminho daquela terra para possuí-la, como Deus havia prometido aos seus antepassados. Mas a caminhada do Egito até Canaã não duraria 40 anos. Era uma caminhada que durava 40 dias. A distância do Egito, de onde eles saíram, até Canaã,
distava 40 dias de distância. Mas porque eles foram desobedientes, porque eles não creram no Senhor, porque eles foram rebeldes, eles ficaram dando voltas no deserto por 40 anos, porque Deus não permitiu que os rebeldes que foram libertos da escravidão entrassem na terra que Ele havia prometido. Deus não permitiu que isso viesse a acontecer. Então, toda aquela geração que saiu do Egito, eles foram morrendo. E Deus então disse o seguinte: olha, porque vocês não creram, somente aqueles que saíram do Egito de 20 anos para baixo é que vão entrar na terra prometida. Somente aqueles de 20 anos para cima, melhor, daqueles que não saíram do Egito, que vão entrar na terra. Então era uma nova geração. Era uma nova geração, muitos deles haviam nascido no próprio deserto. Agora eles estavam recebendo a ordem de Deus, instruções de Deus, do que Deus esperava deles ao tomarem posse da bênção que Deus estava dando, ao tomarem posse daquilo que Deus estava dando para eles. Moisés então estava repetindo para aquela nova geração a lei que ele já havia dado anteriormente. Agora ele precisa repetir de novo aquela lei. Era um momento de preparação. Eles estavam se preparando para tomar posse da bênção de Deus. Mas para que eles tomassem posse daquela bênção que Deus estava dando, Deus diz: olha, eu requero de vocês algumas coisas. Eu requero de vocês algumas coisas importantes. E hoje, meus queridos irmãos, hoje é o último ano, é o último domingo do ano. É o último domingo que nós nos reunimos para cultuarmos a Deus. É o último domingo que nós nos reunimos para glorificar ao Senhor, para receber dele a sua palavra, a sua instrução. E este último domingo, a gente pode entender que é também um dia de preparação. Neste último domingo, a gente pode entender que este último domingo é também um momento de preparação, porque estamos nos preparando para entrar em 2014. Estamos nos preparando para viver todas as bênçãos que Deus tem para nós. Ou você não acredita que Deus tem bênção para a sua vida? Deus tem bênção para a sua vida. Deus tem muitas coisas para você, assim como Deus tinha para Israel. O povo de Israel, para tomar posse da terra prometida, eles iam enfrentar muitos inimigos, eles iam enfrentar muitos obstáculos, eles iam enfrentar muitas adversidades. E é isso também que com certeza teremos diante de nós, porque a gente sabe que a vida, ela não é fácil, a vida ela é difícil. A vida nos impõe muitos obstáculos, adversidades, lutas. E nós estamos num momento de preparação para a entrada de 2014. Com certeza aquela nova geração, eles estavam pensando como que seria a vida naquela nova terra. Como que seria a vida numa terra que eles não conheciam. Como seria viver na terra que viveu Abraão, Isaac e Jacó, que eles ainda não conheciam. E quando nós estamos diante da entrada de um novo ano, a gente faz uma reflexão, não faz? A gente fica pensando as coisas que não fizemos, que poderíamos ter feito, as coisas que acertamos, as coisas que erramos, e ficamos a imaginar como que vai ser o próximo ano. Ficamos a imaginar como que vai ser o ano que vai começar. Ficamos a pensar. E então começamos a preparar o nosso coração. Essa campanha que vamos fazer, a campanha dos 12 dias, será um momento de preparação, onde estaremos nos preparando espiritualmente, recebendo de Deus instrução, conselho, mandamento, as leis do Senhor, para que a gente entre em 2014 sabendo o que Deus quer da nossa vida. Hoje, esse domingo, é também um domingo de preparação. Estamos nos preparando para entrar no novo ano. E sempre quando entramos no novo ano, a gente quer repaginar a nossa vida, né? A gente quer dar uma nova roupagem na nossa vida. A gente quer que a nossa vida seja diferente numa porção de coisas, não é mesmo? E quando nós amamos a Deus,
a gente quer que Deus ele faça parte desta novidade de vida que a gente espera dar no novo ano que começa. Então Deus ele faz o seguinte aqui, olha só. Olha o que Deus diz para o povo de Israel no versículo 12. Ele faz uma pergunta. Ele faz uma pergunta para o povo de Israel. Israel, o que é que o Senhor requer de ti? O que Deus quer de você? O que Deus quer de mim? O que Deus quer de nós? O que Deus quer da sua igreja? O que Deus espera da gente? Não somente para 2014, mas para toda a nossa vida. Para a nossa vida diária. Para a nossa vida cotidiana. Para o nosso relacionamento com Ele. E para o nosso relacionamento com as pessoas. O que Deus requer de você. O que Deus requer de nós. E Deus, Ele mesmo, nos dá a resposta. E quando Deus ele pergunta, o que o Senhor Deus requer de ti? Deus vai dizer que Ele requer de nós 4 coisas importantes. Então vamos lá. A primeira coisa que Deus requer de nós, versículo 12, Ele diz assim: que temas o Senhor, o teu Deus. Que temas o Senhor, o teu Deus. Sabe por quê, gente? Porque Deus, Ele deve ser temido. Porque com Ele está a verdadeira justiça. Um certo pregador, amigo meu, ele disse, e eu concordo com ele, talvez alguns não vão concordar, mas ele disse que temor é uma mistura de medo com amor. E a gente pode comparar este medo com amor com aquele sentimento que nós tínhamos dos nossos pais quando éramos crianças. Quando a gente fazia uma traquinagem e a gente sabia que o pai e a mãe iam descobrir, o que a gente sentia? A gente sentia medo. Por que a gente sentia medo? Porque a gente sabia que a vara ia comer solta. Não é isso? E aí depois que a vara comia solta, o que a gente fazia? A gente ia lá para os pés do pai e da mãe, para os braços do pai e da mãe, te abraçava. Por quê? Porque era uma mistura do quê? De temor, de medo com amor. A gente tinha medo, mas a gente amava. Não é isso? Por isso que a nossa relação com Deus é também uma relação de pai e filho, de pai e filha. Porque Ele é o nosso Pai. Devemos temer o Senhor. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele disciplina os seus filhos. E não há disciplina que seja prazerosa. Toda disciplina, ela é proveitosa, a Bíblia diz. Toda disciplina de Deus, ela é proveitosa. Por quê? Porque a disciplina de Deus, ela nos molda, ela nos transforma, ela nos melhora, ela nos corrige. Mas ela também é dolorosa, porque a disciplina é assim. Agora, a disciplina é para quem erra. A disciplina é para quem não acerta o alvo. Mas a Bíblia diz que quando Deus nos disciplina, Ele nos disciplina, sabe por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque Ele nos ama. Segundo, porque nós somos os seus filhos. Porque Deus disciplina os filhos e não os bastardos, diz a palavra de Deus. Então devemos temer o Senhor. Deus, pela sua graça, o que Ele faz? Ele nos abençoa. Ele nos abençoa pela sua graça. A bênção de Deus não vem porque a gente merece, porque é pela graça dEle, pelo seu favor imerecido. Mas Ele nos abençoa. E Deus, Ele presta contas daqueles que os desobedecem. Veja aí o capítulo 11 de Deuteronômio, a partir do versículo 2. Olha só. Deus vai trazer à memória daquela geração o que Ele tinha feito na vida dos israelitas. Ele vai fazê-los lembrar que Ele é um Deus que abençoa, mas que Ele é também um Deus que disciplina. Olha só, Deuteronômio 11,
A partir do versículo 2, ele vai dizer assim: pensem hoje na grandeza de Deus e naquilo que aprenderam a respeito do seu poder e da sua força. Foram vocês e não os seus filhos que viram e conheceram tudo isso. Lembrem dos milagres e de tudo que o Senhor Deus fez no Egito contra Faraó, rei do Egito, e contra toda aquela nação. Vocês viram o que Deus fez com o exército dos egípcios e com seus cavalos e carros de guerra, quando estavam perseguindo vocês. O Senhor fez com que as águas do Mar Vermelho os cobrissem e afogassem, e assim acabou com eles para sempre. Vocês viram o que Deus fez no deserto, durante a viagem até este lugar, e também o que fez com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, da tribo de Ruben. Na presença de todos a terra se abriu e engoliu os dois, junto com suas famílias, barracas, empregados e animais. Até aí. Então olha o que Deus está fazendo, gente. Deus está dizendo o seguinte: olha, eu quero que vocês se lembrem quando eu abençoei vocês. Eu quero que vocês não se esqueçam de como eu os abençoei e de como eu repreendi aqueles que se levantaram contra mim. É por isso que Deus, Ele é um Deus que deve ser temido. Temer a Deus significa honrá-lo, significa respeitá-lo, significa obedecê-lo. Temer a Deus significa estas coisas. É por isso que a palavra de Deus diz que o temor do Senhor, o que é? O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus, a sabedoria, começa em temer ao Senhor. A sabedoria começa temendo a Deus. Por que isso? Porque quando eu sou sábio, se eu sou uma pessoa sábia, se eu sou abençoado com a sabedoria de Deus, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser obedecê-lo na minha vida. Por isso que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Porque antes de eu tomar qualquer atitude, antes de eu fazer qualquer escolha na minha vida, eu penso se isso vai agradar ao meu Deus ou não. Antes de eu colocar um projeto em prática, eu tenho que pensar se isso está nos planos de Deus ou não. Eu tenho que colocar minha vida nas mãos do Senhor. É por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque aquele que teme a Deus obedece os seus mandamentos. E daí, a segunda coisa que Deus requer de nós, ainda no versículo 12, ele vai dizer assim, depois de dizer que o que ele requer de nós é que o tememos, ele continua dizendo: e que andes em todos os seus caminhos. E no versículo 13, ele vai dizer a mesma coisa em outras palavras: para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno. Em outras palavras, o que Deus está dizendo nesses dois versículos, que o que Ele requer de nós, em segundo lugar, é que nós guardemos os seus mandamentos, é que nós obedeçamos a sua vontade, que nós andemos nas suas leis e nos seus estatutos e creiamos nos seus juízos. Como que começa o nosso alfabeto, irmãos? O alfabeto da língua portuguesa. Essa é mais antiga, né, mas tudo bem. Quem não conhece vai aprender. Como que começa o alfabeto da língua portuguesa? A, B, C, D, não é isso? A, B, C, D. Só que o alfabeto do cristão é obedecer. O alfabeto do cristão começa com obedecer. Porque não dá para imaginar a vida com Deus, vida cristã, sem obediência a Ele, sem obediência à sua vontade, sem obediência aos seus mandamentos. Quando é que devemos obedecer aos mandamentos do Senhor? Quando, gente? Na semana da ceia,
é semana da ceia, vou santificar mais a minha vida. No domingo, hoje é o culto de domingo, como se os outros cultos não tivessem importância alguma. Então eu vou santificar a minha vida. Quando que nós temos que obedecer ao Senhor? Olha o que ele vai dizer lá no capítulo 11, o primeiro versículo do capítulo 11. Ele diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Então, gente, os mandamentos de Deus são para serem obedecidos todos os dias da nossa vida. Agora, sabe o que acontece quando você é um filho de Deus obediente, quando você é um crente, um cristão obediente? A bênção de Deus, ela vai te seguir. Sabe por que tem gente correndo atrás da bênção? Porque ele não é obediente. Porque quando a pessoa é obediente a Deus, é a bênção que corre atrás dela. É isso que a Bíblia diz. Sabe por quê, gente? Porque a bênção de Deus, as bênçãos do Senhor, elas estão condicionadas à obediência. Isso toda a Bíblia diz, lá desde o Gênesis ao Apocalipse. O amor de Deus não. O amor de Deus, ele é incondicional. Você sabia disso? Deus, ele não ama você mais hoje do que te amou ontem. Quando você peca, Deus não te ama menos por isso. Quando pecamos, o Espírito Santo se entristece dentro da gente. Não é isso que a Bíblia diz? Paulo diz lá em Efésios 4, não entristeçais o Espírito Santo que habita em nós. Quando pecamos, Deus não nos ama menos, Deus nos ama sempre da mesma maneira. O amor de Deus, ele não pode ser dimensionado, calculado. Não dá para a gente calcular a altura, a profundidade, a largura, o comprimento do amor de Deus, porque o amor de Deus é imenso. O amor de Deus é tão grande por nós, que João escreveu em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, ele não teve palavras para descrever o tamanho do amor de Deus, então ele escreveu que Deus nos amou de tal maneira. O amor de Deus por nós nunca muda, mas as bênçãos dele estão condicionadas à nossa obediência. É isso que a Bíblia diz. Olha só o que ele vai dizer lá nos versículos 13 ao 15 do capítulo 11. Nós lemos o capítulo 10, o capítulo 11 é uma continuação do que estava acontecendo lá atrás no capítulo 10. O assunto não mudou, a circunstância era a mesma. Deus estava dizendo a mesma coisa. Olha o que Deus vai dizer no capítulo 11, a partir do versículo 13. Portanto, se vocês obedecerem às leis que eu lhes estou dando hoje, e se amarem o Senhor, o nosso Deus, e o servirem com todo o coração e com toda a alma. Olha só, gente, Deus está colocando uma condição aqui, não está? Olha o que ele diz aqui: se vocês obedecerem, se vocês amarem o Senhor nosso Deus, se vocês o servirem de todo o coração e de toda a alma, olha o que vai acontecer. Então ele dará as chuvas no tempo certo, tanto as chuvas do outono como as da primavera. Assim haverá boas colheitas de cereais, de uvas, de azeitonas, e haverá pastos para o gado. Vocês terão a comida, toda a comida que precisarem. O que Deus está dizendo? Deus está condicionando a bênção à obediência. Aí você vai dizer: ah, pastor, mas isso é coisa do Antigo Testamento. Não, sabe por quê? Porque os princípios de Deus são imutáveis. Deus estabelece algumas regras que ele muda nas dispensações. Esse negócio de dispensação é uma coisa meio complicada, mas o fato é que lá na lei de Moisés era uma dispensação diferente dessa que vivemos hoje na graça.
Por exemplo, naquela dispensação, Deus ordenou o quê? O sacrifício de animais nos cultos a Ele. Isso era para aquela dispensação, não para a dispensação de hoje. Mas os princípios de Deus, de obediência, são os mesmos, eles não mudam. Deus muda algumas regras, mas os seus princípios, eles são imutáveis, eles não mudam. Você quer ver só? Olha o que Jesus falou lá em Mateus 6,33, não precisa abrir, só ouça. Fica com a sua Bíblia aberta aí, em Deuteronômio 10 e 11. Jesus falou assim lá em Mateus 6, Ele falou, olha, vocês ficam aí preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, mas eu não quero que vocês fiquem preocupados com essas coisas, porque o nosso Pai, Ele sabe que vocês precisam de todas essas coisas. E aí Jesus conclui dizendo o seguinte: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Coloquem o reino de Deus e a sua justiça como prioridade da vida de vocês, e todas estas coisas, ou seja, tudo que precisamos de comer, tudo que precisamos para nos vestir, Deus vai nos abençoar com essas coisas. Mas olha que Jesus, o que Ele está fazendo? Ele está colocando uma condição. Deus somente vai suprir todas as nossas necessidades se o reino de Deus e a sua justiça estiverem em primeiro lugar na nossa vida. Qual a diferença daquilo que Moisés falou lá na dispensação da lei com aquilo que Jesus está falando agora na dispensação da graça? Não tem diferença nenhuma, é a mesma coisa. Quando obedecemos a Deus, Deus Ele promete que Ele vai nos abençoar. Isso não significa, gente, que nós não vamos encontrar lutas e dificuldades na vida. Deus deu aquela palavra para o povo de Israel, e Deus sabia que o povo de Israel ia enfrentar inimigos mais fortes do que eles. O povo de Israel ia ter que ir para a guerra, ia ter que lutar, ia ter que pelejar, eles iam ter que ter coragem. As coisas não iam vir de mão beijada, não. Porque tem gente que acha que a vida cristã é assim, né? Porque agora sou de Jesus, sou de Deus, um Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, não tenho que me esforçar mais, não tenho que fazer nada, eu só tenho agora que adorar a Deus, buscar Jesus, que as bênçãos vão vir. Vai nessa. Você tem que acordar cedo para trabalhar, você tem que dar duro, você tem que estudar, você tem que fazer o teu melhor, você tem que se preparar para vencer na vida. E sabe o que vai acontecer? À medida que você se esforça, à medida que você trabalha, à medida que você estuda, à medida que você vai fazendo tudo isso, você vai obedecendo a Deus, você vai sendo fiel a Ele, você vai honrando a Deus na sua vida. O que Ele vai fazendo? Ele vai abrindo os teus caminhos. Você é lançado na cova do leão, Ele tapa a boca do leão. Você é lançado na fornalha, Ele está lá dentro com você. Por quê? Porque você está honrando o nome dEle na sua vida. Amém ou não amém? E mais, olha o que Ele vai dizer, gente, no versículo 18 aí do capítulo 11. Onde que a palavra de Deus tem que estar, gente? A palavra do Senhor deve estar no nosso coração. Ele diz assim: lembrem-se desses mandamentos e os guardem aonde? No coração. Jesus nos ensina que o coração é a sede, é o centro, é o âmago dos nossos desejos, das nossas emoções, das nossas vontades. Jesus diz que é no coração que guardamos as coisas mais importantes da nossa vida. Por isso que Ele disse: onde estiver o vosso coração, onde estiver o vosso coração, lá onde estiver o seu tesouro, lá estará o teu coração. Se a palavra de Deus for um tesouro para nós, no nosso coração estará a palavra do Senhor. É por isso que Jesus falou, é por isso que a palavra de Deus está dizendo, por isso que Deus está falando: os meus mandamentos devem ser guardados aonde? No coração. Não é somente na mente,
no nosso entendimento, também aqui. A gente precisa compreender intelectualmente a palavra de Deus, pela razão a palavra de Deus, mas ela deve estar sobretudo no coração, porque se ela estiver somente aqui, a gente vai entender, mas a gente não vai obedecer. Para a gente obedecer, a palavra tem que estar no coração. A gente tem que amar a palavra de Deus. Como os salmistas expressam o seu amor à palavra de Deus no Salmo 119. Olha o que ele diz mais no versículo 19: que devemos ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Ele diz assim: e não deixem de ensiná-las, as palavras de Deus, aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. De quem que é a responsabilidade, gente, de ensinar a palavra de Deus para as crianças? De quem é essa responsabilidade? Do pastor? Nananina não. Do professor da escola bíblica? Nada disso. Das obreiras que estão agora lá atrás com as crianças, falando das coisas de Deus para elas? Também não. A responsabilidade de ensinar a palavra de Deus é dos pais. E hoje, irmãos, há tantos recursos, gente, para as crianças. Tem Bíblia para a mãe, Bíblia para o pai, Bíblia para a menina, Bíblia para o menino. Não é isso? Bíblia da esposa é uma bênção. Fala de tanque, fala de fogão. Não é brincadeira, viu, gente? Não fala isso não. Mas tem Bíblia de tudo, gente. É uma maravilha. Bíblia do pastor, Bíblia do diácono, Bíblia... Daqui a pouco vai ter Bíblia do pessoal da mesa de som, Bíblia do guitarra, vai ter Bíblia de tudo, gente. É verdade. E tem a Bíblia para você ler para as crianças, numa linguagem que elas entendem. Quantos recursos que nós temos hoje, né? Jesus, ele falou assim lá em João 14: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que ama Jesus obedece, guarda os seus mandamentos. Daí, a terceira coisa que Deus requer de nós, ele continua dizendo no versículo 12, veja aí. Ele diz simplesmente: que o ames. Deus requer de nós que nós o amemos. Certa vez perguntaram para Jesus qual era o maior dos mandamentos. Ele estava lá ensinando, pregando para as pessoas, e aí alguém perguntou para ele: Jesus, qual é o maior dos mandamentos? Qual o maior mandamento? Sabe por que ele perguntou isso? Porque os judeus, gente, eles tinham tantos mandamentos, mas tantos mandamentos. Não somente aqueles mandamentos da lei de Moisés, mas eles, ao longo dos anos, ao longo do desenvolvimento do judaísmo, ao longo dos séculos em que o judaísmo foi se desenvolvendo, eles foram criando tantas leis humanas, tantas leis, que eles consideravam aquelas leis que eles criavam como se fosse lei de Deus. Eles colocavam em pé de igualdade. Interessante que a igreja evangélica faz a mesma coisa hoje em dia. Aliás, né, no desenvolvimento da igreja, a gente vai proibindo um monte de coisa que Deus não proíbe. A gente chama de pecado um monte de coisa que Deus não chama de pecado. E onde está o pecado a gente não vê. É interessante isso, né? Onde está pecado a gente não vê o pecado. Onde não está pecado a gente faz pecado. Faz ser pecado. É por isso que para qualquer dúvida que você tiver, você tem que ir para a Bíblia, para a palavra de Deus. Não soube encontrar a resposta? Procure teu pastor. Vai para a oração, pergunta para Jesus. Então, meus irmãos, eles faziam isso, eram tantas leis, que um dos judeus ficou com uma dúvida tremenda e perguntou para Jesus: qual é o maior dos mandamentos? Qual é o mandamento mais importante? E aí Jesus respondeu assim: amarás o Senhor, o teu Deus. Amarás o Senhor, o teu Deus. Este é o maior mandamento.
Mas Jesus não respondeu simplesmente: amarás o Senhor o teu Deus. Ele respondeu: amarás o Senhor o teu Deus, e diz como devemos amar o Senhor. Ele respondeu assim: amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma. Deus deve ser a pessoa que nós mais amamos. Que nós mais amamos. E de todo o entendimento. A gente se esquece que devemos amar a Deus de todo o nosso entendimento. Presta atenção. Você sabia que o entendimento que você tem de Deus não é o mesmo da pessoa que está do teu lado? E às vezes a gente não respeita o entendimento do irmão. Às vezes o irmão entende menos que a gente. Ele tem uma dificuldade para compreender Deus, mas ele ama a Deus dentro do seu nível de entendimento. Não que ele tem que ficar naquele nível raso para sempre. A gente pode ajudá-lo a ter um entendimento de Deus melhor, mas não é julgando ele, apedrejando, jogando ele aos leões, né? Levando o irmão no meio da praça, dizendo: eis o pecador, o apedrejemos e o matemos. Não, a Bíblia diz que devemos aconselhar uns aos outros e admoestar uns aos outros. Bom, enfim, amar a Deus é o maior dos mandamentos. Amar a Deus vai além da religiosidade. Alguém pode ser religioso e não amar a Deus coisa nenhuma. Um bom exemplo disso são os religiosos dos dias de Jesus. Se Jesus viesse hoje aqui na terra, sabe quem seriam as pessoas que ele mais ia criticar? Os políticos? Não, não seriam os políticos. Sabe quem seria? Os religiosos das igrejas cristãs, inclusive das igrejas evangélicas. Sabia disso? Porque as pessoas que ele mais criticou não foi Roma, não foi o Império Romano, não foi César, não foram os soldados romanos, não foi o Senado romano. As pessoas que ele mais criticou foram os judeus religiosos, porque eles se achavam melhores do que os outros, mais santos do que os outros, e desprezavam as outras pessoas. Então alguém pode ser ultra, hiper, mega, power religioso e não amar a Deus e nem amar as pessoas. Às vezes a religiosidade é apenas uma máscara que esconde a hipocrisia da pessoa. A gente está estudando isso aqui na escola bíblica dominical. A escola bíblica está de férias, né? A gente vai voltar em fevereiro, nós vamos retomar esse assunto aí, de como Jesus combatia a hipocrisia dos falsos religiosos da sua época. Aí Jesus diz o seguinte, que o segundo mandamento, semelhante ao primeiro, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. É por isso que é difícil a gente fazer o que nós cantamos aqui agora há pouco. Nós cantamos uma canção aqui que o autor da canção, sem querer ser chato, né? Sem querer ser chato de galocha, a canção diz: quero amar somente a ti. Mas na verdade não dá para fazer isso, porque Deus manda a gente amar a esposa, Deus manda a gente amar o marido, amar os filhos, né? Devemos amar a Deus acima de todas as coisas, mas não dá para amar só a Deus. Nós temos que amar as pessoas. A Bíblia diz que nós temos que amar até os inimigos. Jesus manda a gente fazer isso. É por isso que você vai ver aí, ó, no capítulo 10 mesmo, a partir do versículo 17, Deus falando para a justiça não ser torcida, para que o suborno não seja aceito, para que o povo de Israel não deixasse de lado os órfãos, as viúvas, os pobres, os estrangeiros, os miseráveis, os pobres, os menos favorecidos deveriam ser protegidos pela nação de Israel.
Esta é uma das provas que nós amamos a Deus. O apóstolo João, lá no capítulo 4, ele diz assim, é muito forte o que ele diz, você anota e depois você procura na sua Bíblia, lá em 1 João capítulo 4, primeira epístola de João capítulo 4, João vai dizer assim, se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Isso é forte, né, gente? É ou não é? Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar o seu irmão, esse tal é mentiroso. Se a pessoa chega para Deus e diz, Senhor, eu te amo, mas tem ódio no coração contra um irmão, Deus está dizendo que essa pessoa ela é mentirosa. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte de Deus este mandamento, que aquele que ame a Deus, ame também a seu irmão. Às vezes ficamos bravos com o irmão, né? Com o irmão em Cristo, com o irmão da igreja, com o irmão de família. Se ficamos bravos, isso é uma coisa humana. Ficar bravo, ficar com raiva, isso é uma coisa humana. Agora a gente não pode aceitar que essa raiva, que essa mágoa se instale no coração. A gente tem que levá-la diante de Deus e dizer, Senhor, me ajude a perdoar. Porque uma mágoa não tratada, ela vai feder, ela vai apodrecer, ela vai se transformar numa raiz de amargura. É por isso que tem gente que quando não perdoa, ela adoece. Ela adoece emocionalmente, ela adoece até espiritualmente. E pode ter o seu relacionamento com Deus prejudicado. É o que a Bíblia diz. O apóstolo Tiago, o irmão do Senhor, ele escreveu na sua epístola, bendizemos ao Senhor e Pai, também com a língua amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Ele está dizendo que isso é um grande paradoxo, é uma grande contradição da vida cristã. Com a mesma língua que a gente louva a Deus, engrandece ao Senhor, a gente mete a língua no irmão, falando mal dele. Tiago está dizendo que isso é um contrassenso. Ele fala assim, de uma só boca procede bênção e maldição. E ele termina falando assim no capítulo 3 da sua epístola, no versículo 10. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. A nossa boca não pode ser uma fonte de dupla água, fonte de águas doces e águas amargas. E em último lugar, no texto base que nós lemos, que sirvas ao Senhor o teu Deus. Fomos criados para servir a Deus. Deus, Ele nos salvou e não nos levou para o céu diretamente. Seria ótimo, não seria, gente? Aceitamos a Jesus, tivemos os pecados perdoados, pronto, vamos direto para o céu. Tchau terra, tchau mundo violento, tchau fila no trânsito, fila no banco, prestação da minha casa, minha dívida. Hein? Vamos direto para o céu. Não é assim, a gente é salvo e continuamos aqui. Por que a gente continua aqui? Sabe por quê? Porque Deus quer usar a tua vida. Deus quer usar você. Deus te deixou aqui, te deu o Espírito Santo. E pelo Espírito Santo Ele te dá dons, ministérios. Porque Ele quer usar a tua vida para que você sirva a Ele. Pastor, mas como é que eu sirvo a Deus? Gente, tantas maneiras de servir a Deus. Mas eu não tenho cargo na igreja. Eu não tenho título. E quem disse que você precisa de título, de cargo para servir a Deus? De repente um irmão da igreja, uma irmã operou e precisa de alguém que fique lá com ela à noite. Quando você faz isso, você está servindo a Deus. Esses dias nós fomos na chácara do irmão aqui da nossa igreja. Um dos nossos grupos de casais foi lá e esse irmão cedeu a sua chácara. Estava servindo a Deus. Com os bens, com o bem que Deus deu para ele. Que bênção.
para servindo a Deus, com o tempo que Deus nos dá, com as coisas que Deus nos dá, com a força que Deus nos dá, com os dons espirituais que Deus nos dá. Servir a Deus. Qual a sua aptidão, qual a sua paixão, qual a sua habilidade? Ofereça a Deus aquilo que você sabe fazer e diga: Deus, eu quero te servir com o dom que o Senhor me deu. Deus nos dá dons naturais e dons espirituais. Sabe qual a diferença? A diferença é que o dom natural Deus te dá quando você nasce, e o dom espiritual Ele dá quando você se converte e recebe o Espírito Santo. Essa é a diferença. Use para Deus, ofereça para Deus o dom que Ele te deu, seja natural, seja o dom espiritual. Jesus certa vez Ele disse assim para os seus discípulos: olha, grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Vocês acham que mudou esse quadro depois de 2000 anos? Não, o quadro continua o mesmo. A seara continua grande e os trabalhadores continuam poucos. Precisamos de mais trabalhadores. A igreja Viver em Cristo, que é a igreja de Jesus, precisa de mais trabalhadores. Os ministérios da igreja Viver em Cristo clamam por mais trabalhadores. Todos os ministérios precisam de mais trabalhadores. Todos. Quando que você vai oferecer a sua vida para Jesus e você vai dizer: Senhor, usa a minha vida? Quantos estão enterrando o seu dom, o seu talento? Há pessoas que tiveram decepções ministeriais nas igrejas pelas quais passou e diz: eu não quero mais servir a Deus porque eu já me feri muito. É verdade, quando a gente trabalha para Jesus, a gente, no meio da caminhada, a gente pisa em pedras, a gente passa por alguns espinhos e ficamos arranhados, nos cansamos, sentimos sede, mas tudo isso vale a pena, porque seremos recompensados por Jesus. É por Ele e para Ele que fazemos todas as coisas. Jovens da Viver em Cristo, ofereçam as suas vidas a Deus. A gente sente tanta falta de jovens obreiros, jovens que pregam, que ensinam a Bíblia, jovens interessados em aprender mais das Escrituras, em estudar a Bíblia, em pregar a Bíblia, ensinar a Bíblia. A gente sente falta de rapazes, moços, vocacionados, chamados por Deus para o ministério pastoral. Nós estamos envelhecendo, os anos vão chegando, já estamos em 2013. Nos preocupamos: quem pastoreará a igreja quando chegarem os nossos cabelos brancos? Quando não tivermos mais a força e o vigor que temos hoje? Jesus, Ele disse que devemos orar para o Senhor da seara, para que Ele envie mais trabalhadores para a sua seara. Estamos adentrando no ano de 2014, e que você possa dizer para Deus: Senhor, eu quero te servir. Deus se revelou ao profeta Isaías, e Ele perguntou para o profeta Isaías: profeta Isaías, a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? E ele prontamente respondeu: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Quem aqui nessa noite está disposto a dar essa resposta para Deus? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Estamos num tempo de preparação. Este final de ano, este último domingo do ano de 2013, os 12 dias da vitória, que vai começar nessa quarta-feira, é um tempo de preparação. No tempo de preparação do povo de Israel, Deus disse para eles: olha, o que eu quero de vocês, vocês vão tomar posse da terra que eu estou prometendo para vocês,
Eu quero que vocês me temam, que vocês me obedeçam, que vocês me amem e que vocês me sirvam. Não é nada diferente do que Deus diz para nós hoje, que estamos num tempo de preparação, nos preparando para entrar no novo ano. E o que Deus requer de você, o que Deus requer de nós, o que Deus requer da igreja Viver em Cristo, o que Deus requer da sua vida, é que você o tema, que você o ame, que você o sirva, que você o obedeça. Você está disposto, disposta a atender esse chamado de Deus? Convido você a fechar os teus olhos e você abrir o seu coração. Quero chamar aqui os obreiros do Ministério da Música e peço que os obreiros venham rapidamente aqui. Nós vamos orar a Deus. Senhor meu Deus, a sua palavra foi pregada aos nossos corações. E eu oro, Senhor Espírito Santo, para que o Senhor, com o seu poder, com sua graça, com seu amor, esteja agindo, trabalhando, operando em nossos corações, para que o nosso coração seja de fato uma boa terra para receber e reter a palavra do Senhor que foi pregada, para que possamos produzir frutos para a vida eterna, que glorificam o teu santo nome. Você pode ficar em pé, por favor, ainda com os teus olhos fechados. Eu quero fazer este apelo a você. Você que está disposto a dizer para Deus, com seu coração disposto para o Senhor, para temê-lo, para obedecê-lo, para amá-lo, para servi-lo em 2014, mais do que em 2013. Eu quero convidar você a vir à frente para dizer isso ao Senhor. E eu quero orar com você, eu quero orar por você. Eu quero me unir com você neste apelo a Deus, porque eu também, juntamente com você, eu quero temer mais ao meu Deus. Eu também, juntamente com você, eu quero obedecer muito mais do que eu obedeci, muito mais do que em 2013, em 2014, eu quero amar muito mais ao meu Deus. Eu quero servi-lo mais. Enquanto você vem à frente, vamos cantar essa canção ao Senhor e vamos fazê-lo de todo o coração. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar e os Teus planos cumprir. Que possas achar em mim a voz que desejo ouvir, que toca o Espírito e abre o céu e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, e pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou
Deus e meu amado Pai, eu juntamente com os meus irmãos e irmãs nos colocamos perante o Senhor. Em primeiro lugar, Senhor, queremos te agradecer. Queremos te agradecer pelo ano de 2013 que está se findando, Senhor. Todos nós aqui enfrentamos lutas, enfrentamos obstáculos, enfrentamos dificuldades. Alguns dos meus irmãos e irmãs, Senhor, passaram pelo vale da sombra da morte. Alguns foram lançados na cova dos leões, outros, Senhor, na fornalha. Mas em cada uma dessas situações, ali o Senhor esteve presente. O Senhor esteve conosco nas lutas, nas dificuldades, quando o inimigo se levantou, quando as nossas lágrimas caíram, quando vieram as incertezas, as dúvidas, os dilemas. O Senhor nos sustentou com sua graça e amor. O Senhor não permitiu que sucumbíssemos, Senhor, aos ataques do inimigo. O Senhor nos sustentou com a graça, o poder e o amor do Espírito Santo. Ah, meu Pai, por isso estamos aqui, e por isso podemos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. E agora, Senhor, nós queremos entregar em Tuas mãos o próximo ano que se inicia, Senhor. Somos gratos pelo ano que passou e te pedimos perdão, Senhor, pelas falhas que cometemos em 2013, por aquilo que deixamos para trás, as coisas que não fizemos, que desagradou o Teu coração. Senhor, nos perdoa, e cremos que o perdão e a misericórdia estão contigo, e colocamos diante de Ti, Senhor, o ano de 2014, porque estamos com o nosso coração disposto para temê-lo mais do que o tememos em 2013, para amá-lo mais, para obedecê-lo mais, para que o sirvamos mais do que o fizemos no ano que está terminando, Senhor. Queremos consagrar a Ti a nossa vida, o ano de 2014. Queremos que o Senhor, meu Pai, tome os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa vida, a nossa família, o nosso coração, a nossa vida em Tuas mãos em 2014, Senhor. Assim como o povo de Israel se preparou para entrar na terra prometida, ouvindo a Tua palavra, recebendo a Tua palavra, obedecendo a Tua palavra nos dias de Josué, assim nós também, Senhor, nos preparamos para entrar em 2014, ouvindo a Tua palavra, recebendo a Tua palavra e obedecendo a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, erga suas mãos a Deus, erga suas mãos para os céus, num sinal de rendição ao Senhor. Diga para Ele que toda a sua vida pertence a Ele, que tudo que você chama de teu, na verdade é dele. Diga para Jesus que tudo que você tem, tudo que você é, pertence a Ele, que Ele pode usar como Ele bem quiser, porque você não teme, você não precisa temer ao entregar tudo para Deus, porque Ele é um Pai amoroso, que cuida de você, que cuida da sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Entregamos a Ti, Senhor, a nossa família, o nosso lar, os nossos bens, a nossa saúde, os nossos corpos, tudo entregamos a Ti, tudo a Ti pertence, porque a nossa vida é do Senhor, e sabemos que a nossa vida em Ti está segura. Oh, meu Deus, prospera os caminhos do Teu povo, abençoa, Senhor, o caminho daqueles que confiam em Ti e honram o Teu nome e confessam o Teu nome, Jesus. Abençoa e prospera os caminhos do Teu povo, e os que assim creem, dê uma salva de palmas a Jesus. Glorifica o Senhor, glorifica o Senhor. O Senhor volte para o seu lugar, conhece os que volte para o são seu lugar, abençoado pelo seus, Senhor. ouve a voz sincera de
Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador que te parou e marcou no teu altar para servir. Senhor meu Deus e meu amado Pai, a nossa vida pertence a Ti e entregamos ela ao Senhor. Obrigado por essa noite, Jesus, por todas as coisas que o Senhor realizou em nossas vidas nessa noite, pelas coisas que o Senhor tem feito e ainda não podemos ver pelas nossas limitações. Que o nosso culto, a nossa adoração, a nossa busca que oferecemos a Ti e a Ti somente sejam agradáveis ao Teu coração, sejam agradáveis aos Teus olhos, Senhor. Leva-nos em paz para as nossas casas, leva-nos em paz, Senhor, em segurança e em paz, debaixo da Tua proteção, da proteção das Suas poderosas mãos, Senhor. Pai querido, eu oro para que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe as reuniões que teremos em família, agora nesta virada de ano, que sejam momentos de alegria, de diversão, momentos de regozijo na Tua presença, Senhor. Pai querido, e que o Senhor tome em Tuas mãos esta campanha que faremos de 12 dias. Usa a vida dos pregadores, Senhor, usa a vida dos Teus servos, fala com Tua igreja, fala com o Teu povo, que o Senhor venha tomar em Tuas mãos, Senhor, cada oração, cada pedido, cada projeto, cada sonho para 2014, Senhor, e que o Senhor venha responder dos altos céus. Esta é a nossa oração, é isso que te pedimos, Pai, neste último culto de 2013. Obrigado, Senhor, porque nada o Senhor nos deixou faltar neste ano. O que comer, o que beber, o que vestir. Pai, a Tua graça, o Teu amor, o Teu poder, a presença do Teu Espírito que nos assiste. Pai, nada nos faltou. O Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Jesus, pela Tua fidelidade. Leva-nos em paz, Senhor. Se há alguém enfermo, doente nesta noite, nesse lugar, toca agora nesse corpo, toca agora nesta enfermidade, toca, Senhor, agora nesta doença, e que ela saia em nome de Jesus, e que haja cura de toda enfermidade, de toda doença neste lugar agora, em nome de Jesus, Senhor. Leva-nos em paz para as nossas casas. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todo o povo do Senhor. E os que assim creem digam amém. Diga graças a Deus, diga obrigado, Jesus. Vá em paz e Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.